mesmo. A gente tem desde causas genéticas, então você herdar de um parente, pais, mães, irmãos, até causas como estresse e ansiedade, né? Então, a gente tem desde causas internas que a gente não controla, então, o que a gente herda dos nossos pais, dos nossos parentes, a gente não tem controle. Mas a gente tem também causas externas que a gente tem controle. Então, o estresse e a ansiedade, a gente tem como controlar. Tem meios que a gente pode fazer com que o que está acontecendo à nossa volta não nos estresse, não nos deixe ansiosos, né? Então, são causas tanto internas quanto externas, né? Então, é muito importante saber que a gente pode, sim, de alguma maneira, controlar os efeitos da calvície, os efeitos das causas de calvície, como as causas externas. Doutora, a calvície, ela é considerada reversível? Então, esse é o principal tema da live de hoje. Eu quis trazer porque isso ainda gera muitas dúvidas, né? Então, muitas pessoas falam na cura da calvície, o milagre, a solução para os carecas, para os calvos, agora as mulheres também, que estão cada vez mais calvas. E aí, hoje, a gente tem melhora do quadro. Hoje a gente fala em, sim, um quadro que pode ser reversível. Mas a gente não fala a palavra cura, a gente não pode dizer que há uma cura da calvície, que existe esse componente genético muito forte. Então, a gente não tem nenhum medicamento, não foi criado nenhum tipo de tratamento que vá na genética do indivíduo e retire o gene da calvície. E aí sim a gente falaria numa cura nesses casos, mas como não existe isso ainda, né? A medicina não chegou nesse ponto de avanço, a gente precisa falar sim de melhora, sim de controle, né, de reversão de casos bem graves, inclusive. Então ela é sim reversível, ela só não é curável, né? Então a gente não pode falar em cura, mas a gente pode falar sim na reversão de um quadro, principalmente de um quadro grave de calvície. Doutora, a idade e o estágio da calvície influenciam na reversibilidade? Sim, interferem bastante. Então, o momento que você procura o atendimento médico, né, o momento, o grau da sua calvície, ele vai interferir muito. Então, tem gente que deixa avançar bastante e só procura tratamento depois de um grau já avançado. Então, a reversibilidade é mais difícil. Mas quando você procura no estágio inicial da doença, ali ainda jovem, então fica bem mais fácil de a gente reverter esse quadro. Né? Então, o que a gente recomenda é você procurar o quanto antes tratamento. Então, quanto mais precoce, no estágio menos avançado da doença, maior a chance de reverter o quadro. Doutora, a dieta e a mudança de hábitos podem influenciar na reversibilidade da calvície? Os fatores externos mais associados com a calvície são estresse e ansiedade. Então, isso é mais fácil da gente controlar. A questão alimentar, em alguns casos, se relaciona muito com a queda de cabelo. Então, pacientes que não têm uma alimentação muito boa, que não é rica em ferro, alguns tipos de vitaminas podem ter queda de cabelo. Não necessariamente a calvície. Tá? Então, a alimentação, ela interfere muito na queda do cabelo. O cabelo é composto de proteínas, o cabelo tem vitaminas. Então, tudo isso a gente adquire na nossa alimentação. Para chegar em unha e cabelo, a gente tem que estar com todo o nosso organismo muito bem abastecido. A gente chama os receptores, né? Então, todos os receptores têm que estar bem cheios, né, bem repletos de substâncias, né, de substratos, de nutrientes, para poder chegar até essas extremidades, que é cabelo e unhas, né? Então, se você tem uma alimentação que não é tão boa, o organismo ele vai pegar aquele alimento, ele vai focar nos órgãos vitais, coração, estômago, fígado. Então, esses nutrientes eles vão para esses órgãos mais importantes. E as extremidades,
extremidades, unhas e cabelos acabam ficando um pouco de lado, e aí vem a queda capilar, vem o enfraquecimento das unhas. Então, é muito importante que você tenha uma alimentação rica, né, à base de muito nutriente, vitaminas, minerais. Tá, até dei tchauzinho aqui para a nossa Nutri da clínica aqui acompanhando a gente na live, porque a gente tem que trabalhar a associação também com o nutricionista. Tá? A nutrição ela é muito importante em relação à queda de cabelo, mas a calvície em si ela tem mais um componente hereditário do que propriamente relacionado à alimentação. Porém, se você já tem a tendência, né, já herdou da sua família a calvície, e você ainda não tem uma alimentação tão boa, esse cabelo vai cair mais rápido e essa calvície vai avançar mais rápido. Então, é preciso realmente ter um balanço muito bom na alimentação diária. Doutora, a utilização de medicamentos tópicos pode ajudar a reverter a calvície? Sim, então eu gosto bastante dos tratamentos tópicos. Eu criei uma linha, depois de muito estudo, muitos artigos científicos, analisar o que tinha de novo aí no mercado mundial. A gente criou uma linha de cosméticos capilares, onde a gente não só melhora o aspecto estético do cabelo, mas também a saúde do cabelo. Então, a gente também tem um papel com essa linha também em relação a não só a estética, mas a saúde. Então, é uma linha completa, à base de loção, shampoo, comprimidos, cápsulas. Então, a gente consegue ter esse cuidado maior com cabelos, com essa minha linha. E essa minha linha inclui desde comprimidos até loções. Então, é muito importante que haja esse cuidado em casa, tá? Então, a gente precisa ter um cuidado diário conosco, é o autocuidado que a gente sempre fala, é uma bandeira que eu sempre levanto, porque não adianta a gente querer cuidar, trabalhar, cuidar dos outros e esquecer de cuidar de nós. Então, quanto melhor a gente se cuidar, melhor a gente vai cuidar dos outros. Então, precisa haver um tempo aí na sua rotina diária de cuidados com você mesmo. O autocuidado, né? Onde você vai se priorizar, onde você vai ter uma rotina não só de cuidados com a pele, mas uma rotina também de cuidados com o seu cabelo. E aí, a gente realmente, os pacientes que vêm tratar conosco, a gente deixa um protocolo de tratamento capilar, tanto para ele fazer no consultório, como também em casa, tá? Então, ele já sai com a prescrição da linha, nossa linha capilar, para ele fazer uso em casa, e ela também tem loções, cápsulas, bem completa. Doutora, e quais são as expectativas realistas em relação ao resultado dos tratamentos para reversão de calvície? O que é que o paciente pode esperar? Ele pode ter esperanças, doutora? Pode e deve, né? Então, ele não precisa continuar com a autoestima baixa, sem querer se olhar no espelho, porque a gente tem como melhorar sim. Então, desde tratamentos no consultório, tratamentos em casa, até tratamentos também cirúrgicos. Então, hoje a gente faz o implante capilar, que é uma cirurgia de melhora da calvície, né? Então, a gente tem resultados maravilhosos, promissores, os pacientes ficam muito felizes, resultados naturais também. Então, a cirurgia um pouco demorada, demora aí por uma média aí de 10 horas, às vezes um pouco menos, umas 8 horas, mas o paciente fica na comodidade de fazer na própria clínica, não é sedado, né? Então, o paciente fica acordado, interagindo conosco, a gente dá uma pausazinha, porque é muito tempo de cirurgia, então tem uma pausa para o paciente se alimentar. Enfim, tem todo um conforto para o paciente durante essa cirurgia, os resultados são impressionantes. E, doutora, quais são os cuidados que o paciente deve ter durante, né, o processo de reversão da calvície? Então, o principal cuidado é realmente procurar o atendimento médico, né? Procurar um médico dermatologista e especialista em cabelo, onde ele vai poder reverter o quanto antes o seu quadro de calvície. Então, quanto antes você procurar atendimento, mais fácil acontece a reversão. Quanto mais demora, mais difícil. Então, tem pacientes que às vezes vêm procurar a gente com uma faixa de cabelo
muito pequeno, o cabelo muito fragilizado, às vezes nem a cirurgia o paciente tem condições de fazer. A gente precisa ainda tentar ali preparar aquele couro cabeludo, ver o que a gente consegue ainda de crescimento para poder pensar na cirurgia. Então, o quanto antes, se você quiser reverter o seu quadro de calvície, o quanto antes você procurar o atendimento com um médico dermatologista especialista em cabelo, mais fácil vai acontecer essa reversão. Doutor, e pacientes que fazem uso de medicamento que gera queda de cabelo, qual é a recomendação a ser feita? É um pouco complicado essas situações, né? Recentemente eu até tive uma paciente que faz uso de sertralina, ela tem um transtorno bipolar e realmente o que acontece? O cabelo cai bastante, né? Não tem como. Alguns medicamentos, principalmente os medicamentos relacionados à parte mesmo mental, né? Medicamentos controlados, eles têm esse efeito na queda de cabelo. Então, é complicado porque a saúde mental é muito importante, né? Não que a saúde estética também não seja, né? Então, o cabelo, a moldura do rosto, o cabelo altera muito a autoestima do paciente, isso interfere na saúde mental dele, mas às vezes a gente tem que pesar cada situação, cada caso é um caso, então a gente precisa avaliar se a gente pode trocar essa medicação. Então é muito, muito frequente a gente fazer uma parceria ali, tá se comunicando com o especialista psiquiatra ou outro médico que tenha passado aquela medicação para poder estar vendo uma forma de substituir que não afete também o resultado, né, a eficácia do tratamento. Então, a gente vai tentando ali adaptar de alguma maneira, mas realmente é preciso avaliar cada caso em específico. A senhora até já tocou no ponto, mas eu queria reforçar, doutora, qual é a importância de procurar um dermatologista especializado para tratar a calvície reversível? Então, o que acontece é que o dermatologista é aquele médico que passou pela faculdade de medicina, fez a sua residência médica em dermatologia, que é a área da medicina que cuida da pele e anexos, né? Então, os anexos são cabelos, unhas, né? Então, essa é uma área que é cuidada pelo dermatologista, como tem o especialista do coração, que é o cardiologista, e assim vai. Então, o especialista de cabelos, de unhas, de pele é o dermatologista. E dentro da dermatologia, a gente ainda, por ser a pele ser um órgão, o maior órgão do corpo humano, então a gente tem muitas doenças, tem um vasto conhecimento na área da dermatologia. E existe uma área que você se especializa ainda mais na parte dos anexos, que são cabelos, são unhas, a parte estética também da dermatologia. Então, a gente acaba ainda assim, mesmo depois de fazer a dermatologia, a gente acaba se especializando mais ainda através de cursos, pós-graduações, na parte capilar. Então, foi o que eu fiz, né? Recomendo que quando você procure o médico, saiba da formação para saber se ele realmente tem uma especialização na área capilar. E, com isso, você pode ter resultados muito promissores, né? Na melhora da calvície e na reversão da sua calvície. Estamos chegando ao final do nosso quadro Para Viver Bem. Eu quero aqui agradecer a nossa querida amiga, a doutora Patrícia Brasil, médica, dermatologista, que hoje trouxe um tema tão relevante para você, querido ouvinte, que sofre com calvície, mas que tem solução, tem tratamento. Doutora, para aqueles que estão acompanhando a senhora, que estão aí passando por esse sofrimento da calvície, que não querem ficar calvos, na Clínica Brasil Plástica existe todo um acompanhamento e tratamento também, né, doutora? Isso, existe todo o tratamento em consultório, né? Então, a gente monta um protocolo, dependendo de como esteja o grau da sua calvície, e a gente tem também todo um acompanhamento domiciliar, né? Então, a gente já deixa a nossa linha capilar para você ir para casa usando. Então, precisa haver esse conjunto, né? Nada é só o médico, sempre precisa da participação também do paciente. Então, tem esses dois papéis aí para a gente ter esse resultado muito promissor na calvície. E doutora, para quem está acompanhando, está ouvindo, assistindo pelo YouTube, como é que faz para entrar em contato com a Clínica Brasil Plastic, marcar uma consulta com a senhora, ser avaliado e acompanhado? É bem fácil, tá? É só entrar em contato com o DDD 85998039266.
67. Doutora, a senhora pode repetir mais uma vez para os nossos ouvintes? Claro. DDD 85 99803 9267. E aproveitando, doutora, também divulgar as suas redes sociais, né, o seu Instagram, o Instagram da clínica, para quem deseja sempre conferir novidades da senhora e também da Clínica Brasil Plastic. Sim, o Instagram é o dra.patriciabrasil, com S tudo junto. A gente sempre também transmite a live pelo Instagram. dra.patriciabrasil. Então, você que está acompanhando a rádio e quer seguir a doutora e quer sempre ficar acompanhando as dicas da doutora Patrícia, vai agora no Instagram, dra.patriciabrasil. E da clínica, doutora? Brasilplastic.oficial. Brasil Plastic com C mudo, né, doutora? Isso. .oficial. Então vai lá. Inclusive a rádio segue os dois perfis. É só você ir lá no seguindo da Rádio Shalom que você encontra a doutora Patrícia e a Clínica Brasil Plastic. Doutora, a gente agradece, muito obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Gostou da entrevista de hoje? Tá agora disponível no YouTube, é só ir no canal Rádio Shalom Oficial. Nós conversamos com a médica dermatologista da Clínica Brasil Plastic, doutora Patrícia Brasil.